Olá pessoal, nós estamos aqui hoje para retomar as nossas atividades agora aqui nesse mês de junho. Vamos falar aqui de língua portuguesa, gênero textual, notícia. Vocês receberam aí o roteiro de atividades de vocês e eu tô com o meu aqui aberto no meu computador. Então eu vou ler junto com vocês, explicar a parte teórica, depois tem uma notícia, nós vamos ler junto essa notícia e depois eu vou explicar direitinho o que eu gostaria de vocês, tá bom? Vamos lá, pega teu roteiro aí, abre e vamos seguir junto comigo para que vocês entendam perfeitamente o que nós queremos, tá bom? Vocês sabem que qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo aí pelo meu WhatsApp que vocês têm. Eu acho que seria o canal mais simples, né? De você tirar dúvida comigo. Eu recebo essa mensagem sua a hora que você mandar, né? E talvez seja assim a forma mais simples de você tirar qualquer dúvida que tenha comigo, tá bom? Então tá bom. Vamos deixar meio aí certo que esse seja o nosso canal de comunicação, ok? Beleza, então pessoal, eu pego esse roteiro de atividades aí, eu tô com o meu aberto aqui no meu computador. Não repara não, aqui é minha televisão que ela tá ligada no centro de mídias. Eu estou acompanhando toda a programação aqui enquanto gravo essa nossa videoaula. Então lembrando nossas aulas de gênero textual notícia do mês de junho, ok? Bora lá então, pessoal. Abrindo o teu roteiro de atividades agora do mês de junho, tá lá, aula 1, a parte teórica, né? Teoria. A notícia, ela é um gênero textual jornalístico e não literário. Que está presente em nosso dia a dia, sendo encontrada principalmente nos meios de comunicação. Então a notícia ela não é uma literatura, né? Ela é um gênero próprio, que ele tem as finalidades principalmente de informação, como nós vamos ver aqui nas características dela, e ela está presente no dia a dia, né? Em todos os meios. Hoje nós temos milhares de meios de comunicação, né? Seja televisão, rádio, a internet com suas pluralidades de possibilidades de se veicular algo, de se noticiar algo. Então, hoje nós estamos vivendo a era da comunicação, de certa forma, não é mesmo? Muitos canais onde se pode propagar informações, notícias, conteúdos. Isso é muito positivo, mas também tem o seu lado negativo, que nós vamos ver um deles no dia de hoje. Dando sequência então, no texto aqui do roteiro, trata-se, portanto, de um texto informativo sobre um tema atual ou algum acontecimento real, veiculado pelos principais meios de comunicação: jornais, revistas, meios televisivos, rádio, internet, dentre outros, como nós já falamos, né? Por esse motivo, as notícias possuem teor informativo, né? Ela tem sempre essa função de informar, comunicar algo, né? E podem ser textos descritivos, portanto, que estão descrevendo algo, descrevendo uma informação. Por exemplo, vai noticiar, vamos noticiar que vai ser feito um sorteio de alguma coisa na praça, na frente da Matriz Santo Antônio, né? Vai ter toda uma descrição do que vai acontecer, vai informar o local, o dia, a hora, como vai ser, como participar. Então é um texto descritivo, ele vai descrever uma série de situações, uma série de coisas, ou quando você relata um acidente numa rodovia, por exemplo. Você vai relatar lá quais foram os veículos envolvidos, quantas pessoas envolvidas, se houve feridos, se houve mortos, se houve presença de alguma força de segurança, polícia rodoviária, polícia militar, enfim. Existe toda uma descrição de fatos, né? Então ela é um texto descritivo, que também pode ser narrativo, né? Quando você conta a sequência de fatos, você está fazendo uma narração. Por exemplo, se você for fazer a notícia de um sequestro relâmpago, um sequestro de um empresário importante, existe uma narrativa, né, acerca disso daí. Você vai contar uma história, né? Portanto, é uma narração. Vamos
Por exemplo, o empresário estava na casa dele, quando tocaram a campainha, ele saiu para atender a porta, foi rendido por ladrões que entraram na residência e logo depois fugiram com o empresário no carro próprio do empresário e o levaram para um sítio a 30 quilômetros da residência do empresário, onde ele ficou sob o poder dos bandidos. Então existe um desencadear de ideias, um desenrolar de fatos. Então isso é uma narração. Dá para entender a diferença, né, entre descrição e narração. A descrição é quando você vai descrever alguma coisa, né? Vai falar pontualmente fatos sobre algo. Já a narração, ele tem um desencadear de ideias, de fatos, de acontecimentos. Ele constrói uma historinha, né? Um começo, um meio e um fim. Então, narração, descrição. A notícia, ela vai estar girando em torno desses dois tipos, né, de textos, né, com o viés, com a intenção de gerar informação, ok? Então, continuando, por esse motivo, só retomando, por esse motivo as notícias possuem teor informativo e podem ser textos descritivos e narrativos ao mesmo tempo, apresentando, portanto, o tempo, espaço e personagens envolvidas. Foi o que nós falamos, né? As características da notícia. Vamos ver quais são as características. Está aí no seu roteiro. Ó. As principais características do gênero textual notícia são: é um texto curto e informativo, né? Geralmente um texto curto e informativo. Não fica enrolando muito, não. Texto descritivo ou narrativo, como nós já vimos. Texto relativamente... repetiu. Texto curto de novo, não, né? Desculpa, foi um erro meu. Ele é veiculado em meio de comunicação, ele possui geralmente uma linguagem formal, clara, objetiva, né? Mas isso daqui também pode ser refutado se você pegar esses jornais sensacionalistas que nós temos aí, também pode ter uma linguagem um pouco mais informal, né? Onde o apresentador fala ali de acordo com que o seu público-alvo assimilaria, né? Tem muitos jornalistas, principalmente esses jornalistas policiais, né? Desses jornais policiais, assim, eles têm uma linguagem mais, bandido, vagabundo, não sei o quê, então é uma linguagem mais informal, né? Então isso daí geralmente é linguagem informal, mas dependendo do perfil do jornal, dependendo do perfil do programa jornalístico, ele pode sim utilizar uma linguagem mais informal. Né? Você conhece algum jornalista, algum jornal desses que tem mais esse viés policial, de mostrar bandido, de mostrar crime, que ele tem uma linguagem mais informal? Que chama o vagabundo, não sei o que, tem que dar porrada. Tem, lógico que tem. É só você abrir a televisão, principalmente no finzinho da tarde, aí, alguns canais. Eu não vou falar o nome aqui para não me comprometer, mas tem sim, tem sim. Então, o que mais? Tem textos com títulos, né? Sempre vem ali uma chamada, um título, né? Que vai te chamar a atenção para a notícia, né? Texto com título principal, um título auxiliar, às vezes um título menorzinho aparece embaixo, né? Textos em terceira pessoa, né? É muito comum aparecer textos em terceira pessoa na notícia jornalística, né? E o discurso é indireto, né? Não é um discurso direto. É sempre, assim, alguém contando a história. Por isso que é um discurso indireto, né? Sempre tem um narrador. Essa história ela é contada por alguém, né? Dificilmente ela vai ter ali um discurso direto, onde o narrador fala e aparece fala de personagem. Normalmente é mais discurso direto mesmo. O que é discurso direto? É assim, a pessoa que está contando a notícia, ela mesma às vezes reproduz a fala do personagem. Por exemplo, olha o exemplo de discurso direto. É quando aparece a fala do personagem, igual na narração. Isso é discurso direto que eu vou falar, ó. Eu sou um narrador. Então, os bandidos chegaram na casa do empresário, tocaram a campainha e disseram, : Boa noite, senhor. Estamos aqui para entregar a pizza.
por exemplo. Então tem ali a fala do narrador e depois vem a fala do personagem, que seriam os bandidos. Então isso é o discurso direto. Já o discurso indireto não, seria um jornalista, só, por exemplo, o narrador falando. Então, o discurso indireto agora, ó. Os bandidos chegaram na casa do empresário, tocaram a campainha e disseram que era um entregador de pizza. Entendeu a diferença? O narrador está falando a fala do personagem, ok? Discurso indireto. É sempre um relato de fatos reais, atuais e cotidianos, ok? Beleza. A notícia, ela sempre contém em si alguns elementos que respondam 5 perguntas. Você pode ter certeza, quando você vai fazer uma notícia, falar de uma notícia, ela tem esses 5 elementos, essas 5 questões. O primeiro deles, quem? Quais são as pessoas, os personagens? Quem? Sempre tem alguém envolvido na notícia, né? Ou mais de um, né? Então, quem é um dos elementos. O que? Ela está relatando um fato, ela está dizendo algo sobre alguma coisa, né? O que? Terceiro, é quando. Toda notícia ela tem um tempo, ela tem uma data, ela tem um período, né? Tem essa informação. Onde toda notícia ela fala de algo que aconteceu num tempo, com alguma pessoa, em algum lugar. Então tem sempre um tempo, um espaço, um personagem e um local onde aconteceu. E o como é o desenrolar da notícia, o que aconteceu, como que aconteceu, por exemplo, entendeu? Então toda notícia tem ela responde essas 5 perguntas, né? Ela tem essas 5 questões. Quem, o que, quando, onde e como. 5 questões que faz com que seja o corpo da notícia, né? A informação seja consolidada, ok? Vou tomar uma aguinha aqui. Muito bem. Continuando agora no nosso roteiro, rotício eu falei, roteiro de notícia. Vamos dar uma lidinha nesse texto. Eu trouxe um texto jornalístico que trata sobre um tema bastante atual, que é a questão das fake news. Todo mundo sabe que fake news o que é? São as notícias falsas. E é um texto, e isso é um conceito, é algo que está está sendo falado bastante atualmente sobre isso, e tem se buscado até, inclusive, criminalizar as pessoas que disseminam as fake news, né? Por quê? Porque uma notícia falsa, ela desconstrói a imagem de uma pessoa ou de uma empresa, né? A notícia falsa, ela tem esse objetivo de desconstruir, desfazer, de perturbar, de destruir a imagem de alguém ou de uma empresa, né? Então é muito sério isso daí. É como se fosse uma calúnia, uma difamação, né? Então acaba entrando como um crime. É uma coisa muito atual para nós, porque isso veio com essas novas realidades, onde o maior número de pessoas tem acesso à informação, tem acesso à possibilidade de gerar conteúdos de informação na rede social, né? E isso fez com que surgisse também essas pessoas mal intencionadas que criam as fake news, que criam as notícias falsas, e por trás disso, às vezes, tem toda uma organização bem grande de pessoas com interesses políticos, interesses sociais, interesses econômicos, que têm essa finalidade de desconstruir a imagem de alguém ou de uma empresa com a finalidade de destruição mesmo dela, para que mude, sei lá, alguma coisa, gere alguma outra coisa, né? Aí vai depender do contexto, ainda vai depender da história, né? Mas a fake news é basicamente isso, é um grupo de pessoas ou uma pessoa que gera uma notícia errada, mentirosa e falsa sobre alguém ou
a um grupo de pessoas ou uma empresa com a finalidade de destruir a imagem já constituída desta empresa ou desta pessoa, ok? Vamos dar uma olhadinha nesse texto? Ele fala sobre essa questão da criminalização das fake news, ok? Muito bem, vamos lá então. Leia a notícia. Senado deve votar lei das fake news, que criminaliza o uso de conta falsa. A fonte é do Elton Simões Gomes, do The Tilt. Foi publicado no dia 2/6/2020, às 4 horas. Vamos lá, o corpo do texto. O Senado deve votar nesta terça-feira, dia 2 de junho, o polêmico projeto de lei que pretende transformar em crime o uso de contas falsas nas redes sociais ou de bots sem o conhecimento das plataformas. Além disso, o texto cria a Lei Brasileira da Liberdade, Além disso, o texto que cria a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet obriga as plataformas a limitar o número de contas por pessoas e exige que os usuários apresentem sua localização e alguns documentos de identidade como CPF ou RG para criar perfis. O que ele quer dizer aqui, né? Que está sendo pedido para que essas empresas que gerenciam as mídias sociais, como Facebook, Twitter e tantas outras aí, que eles sejam mais exigentes no processo onde a pessoa vai fazer a construção, a adesão dela a uma conta, seja no Facebook, no Twitter, no WhatsApp, ou seja lá o que for. Ou seja, eles querem que exista uma maior identificação desse usuário, né? Que esse usuário seja melhor identificado para que, no caso de uma questão de fake news, ele possa ser identificado pela polícia científica, né? E assim criminalizado. Porque tem muitos perfis falsos do Facebook, do WhatsApp, do Twitter. Então, acaba sendo um território onde a pessoa pode propagar o que ela quiser sem ser criminalizada. Então, eles estão pedindo para que seja mais rigoroso o processo de cadastramento mesmo dessas pessoas nesses instrumentos de rede social, para que eles possam ser identificados no caso de um crime digital, ok? Muito bem. A polêmica sobre isso aí, continuando no texto, ao obrigar as redes sociais a classificar o que deveria ser considerado como fake news, o projeto foi acusado de podar a liberdade de expressão de seus usuários e de incentivar a censura online. Então, como tudo gera uma discussão e gera uma polaridade, o quê? Ou seja, gera um grupo de pessoas que pensa de um determinado modo e outro grupo de pessoas que pensa de outro modo. Isso chama polaridade, né? Então, o que acontece? As pessoas que defendem que os meios de comunicação devem ser mais rigorosos com a identificação dos seus usuários para que eles possam ser criminalizados pelo que eles postam, vem em contraponto disso um grupo de pessoas que fala que isso não deve acontecer, porque isso é um tipo de censura, é uma forma de fechar a boca das pessoas. Se a pessoa tem algo a dizer, ela não pode dizer por medo de ser criminalizada penalmente, entendeu? Então é mais ou menos isso que está dizendo. O que esse projeto, continuando no texto aí, é uma notícia jornalística, né? Aí já dá para a gente começar até a identificar aqueles 5 elementos, né? O que o projeto proíbe nas redes sociais, né? O que esse projeto de lei que quer criminalizar a questão das fake news, o que eles proíbem, o que eles querem que seja proibido? Olha, número 1, contas inautênticas. O que é contas inautênticas? São justamente as contas que não tem como você identificar quem que é o responsável por ela, né? Olha lá, são perfis criados para se passar por terceiros. Por isso, a PL instiga que os sites requeiram documentos de identidade e a localização dos usuários. Aquelas contas criadas com tom humorístico ou satírico não serão afetadas, né?
Então, o que eles querem? Que não existam mais contas inautênticas, ou seja, contas onde você não consegue identificar quem que é o responsável por ela. Então, se tem uma conta no Facebook, se tem uma conta no Twitter, se tem uma conta do WhatsApp, tem que ter o dado pessoal de uma pessoa, né? Essa pessoa tem que ser encontrada, se for necessário, né? Eu acho isso até correto, Não sou contra isso não, deveria ser assim mesmo. Número 2, contas automatizadas e redes de distribuição artificial. A gente sabe que com essa questão da inteligência artificial e de muitas coisas, cria-se mecanismos para divulgar coisas que às vezes até não são próprias, coisas que não são legais, e por trás dela, isso daí, eles criam todo um sistema de internet, onde isso vá se alimentando sem que apareçam as pessoas, né? Então quando ele fala de contas automatizadas e rede de distribuição artificial, ele está falando disso, de um processo onde os conteúdos são postados, são lançados, lógico que existe uma pessoa ou várias pessoas por trás lançando, mas a identificação disso cai num sistema digital, por exemplo. Então não tem como localizar a pessoa que o fez, né? Então proibir, acabar com isso, não permitir esse tipo de coisa. O que esse projeto de lei fala também, ó? Ele obriga que seja comunicado, ó, obriga que comuniquem, né, conteúdos patrocinados, ou seja, se determinada conta que propaga notícias ou fake news, seja lá o que for, ela tem às vezes alguém que patrocina, alguém que banca ele, né? Então, olha lá, conteúdos patrocinados, quaisquer peças publicitárias intermediadas pelas próprias plataformas devem ser indicadas. Então tem que ter transparência. O que ele quer dizer aqui é sobre transparência daqueles que financiam esses projetos, né? Então, se existem empresas grandes até, e existem mesmo, né? Que fomentam, que ajudam a disseminar esse tipo de coisa, eles pedem que sejam identificadas essas empresas, né? No segundo item ele fala sobre propaganda eleitoral irregular. Essas peças devem ser direcionadas para o Ministério Público Eleitoral tomar providências. Então as fake news elas acontecem muito e com muito mais frequência nesse período eleitoral, né? Onde as pessoas, né, os rivais eleitorais, né, eles acabam degladiando, brigando um com o outro e lançando ali informações que não são verdadeiras um sobre o outro, na tentativa de desconstruir mesmo, desfazer a imagem que essa pessoa pública tem diante dos seus possíveis eleitores, né? E isso é muito sério, porque dependendo daquilo que você publica sobre uma pessoa durante um processo eleitoral, ele acaba gerando um ganho ou uma perda, né, de eleitores durante o processo, né? Então isso daí é muito sério. Se você divulga algo falso sobre um candidato, algo escandaloso sobre um candidato, isso acontece muito, vocês sabem muito bem disso. Isso destrói a imagem da pessoa e leva um monte de pessoas que estariam intencionadas a votar naquela pessoa a deixar de votar nele e votar em outro, né? Isso é uma coisa que acontece muito, né? Então, continuando, a PL altera ainda a lei de organização criminosa para enquadrar as pessoas que se organizarem para criar contas inautênticas ou redes de bots são identificados como grupos criminosos, né? Representantes de redes sociais afirmam a Tilt que o texto transforma o Facebook, o Twitter e a companhia na política da internet.
Para algumas dessas plataformas, o projeto propõe uma deformação em suas ferramentas, né? Então, é aquela história das pessoas que são contra esse pedido aí, né? Contra essa lei, eles dizem que isso daí, além de ser uma censura digital, uma censura, um calar a boca de quem quer falar, ele diz que isso daí deforma, né? Aquilo que é a essência desses canais de informação, né? Que é a possibilidade de gerar conteúdos, né? Então, como tudo, é uma questão que gera muito polêmica, né? Que gera discussões, né? Até que ponto o governo tem, o poder instituído tem o direito de intervir naquilo que você vai postar, compartilhar, curtir, e até que ponto você pode ser criminalizado pelo que você vai compartilhar de notícia. Então é tudo uma questão muito complicada, é muito atual e que merece muita reflexão, né? Porque isso daí também é calar a boca, também é censurar, também é não falar, não tirar o seu direito de expressão, né? Então é complicado e ao mesmo ponto permitir que se fique difamando os outros ou disseminando informações que não são verdadeiras também não é o correto, né? Então isso realmente gera muita discussão e sempre, né, gera essa polaridade, né? Gente que defende determinada posição e gente que defende outra posição. Isso é normal, não é mesmo? Continuando aqui para finalizar o texto, ó, esse ponto também foi alvo de ataques do entorno de Jair Bolsonaro. O deputado Eduardo Bolsonaro, PSL São Paulo, filho do presidente, chegou a afirmar que a intenção era controlar até o que você posta no WhatsApp, né? Então, são as pessoas se posicionando, cada um de acordo com o que pensa, de acordo com o que acha, né? É muito difícil se posicionar com relação a isso. Eu tenho uma certa dificuldade, porque diante dos dois lados eu vejo coisas plausíveis, né? Coisas que são possíveis, né? Diante deste lado que diz que permitir essa questão da disseminação das fake news, que é contra, tá certo, que é perigoso deixar isso vivo, e também, por outro lado, a gente não pode censurar e calar a boca daqueles que têm o direito de falar, né? Então é uma coisa ambígua, né? É bem complicado. Muito bem, então nossa aula, nós tivemos aqui o conceito de gênero textual notícia e também tivemos aqui um texto falando sobre fake news. Eu proponho só como reflexão uma atividade, tá aí no seu roteiro de atividade bem simples, olha, atividade avaliativa, identifique na notícia os 5 elementos que a constitui e que respondam às seguintes perguntas. Então é olhar para esse texto, essa notícia jornalística da fake news e dizer quem são os envolvidos aí, né? Nesse texto aí. Quem são os envolvidos, né? Sobre o que está falando, quando, né? Onde e como, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem vir a me perguntar. Vamos ver se dá pra gente rapidamente, senão fica um vídeo muito longo, né? Aqui já dá pra gente dizer, olhando para a notícia, já dá pra gente responder, por exemplo, o quando, né? O quando. No caso, dia 2/6/2020, né? É o tempo, né? É o dia em que essa notícia foi publicada sobre... E daí o quê? O que é? Qual que é o tema, né, que está se falando aí? O Senado, o que a gente já pode dizer que você vai escrever, lógico, com as suas palavras, por favor, né? O que está falando esse texto? Ele fala sobre o quê?
sobre uma lei que está sendo criada para combater as fake news. E aí você pode desenvolver melhor o seu texto, né? Por causa disso, daquilo, e aí você vai desenvolvendo o seu texto, né? Quem vai responder é você e não eu, né? Então já falamos o quando, já falamos o que, o onde, né? Tem um onde aqui. Ele fala aqui no cenário, então ele fala que o onde a gente pode dizer, ele está implícito, é uma notícia, é uma informação, muitas vezes ela não está presente, mas ela está implícita. Isso daqui está acontecendo aonde? Onde está acontecendo isso? Lá nos Estados Unidos? Está acontecendo lá na África? Lá no Japão? Não, é no Brasil. Isso é uma lei federal, é uma questão que envolve a legislação brasileira, né? Então esse seria o onde. É no Brasil que está acontecendo, né? Que mais? Falamos do quando, onde, o que. Aí deixa eu ver quais são as outras perguntas aqui, peraí. Legal. Quem, né? Quem que está envolvido nesse texto todo? Quem? Né? São pessoas ou grupos que propagam fake news. Quem são os personagens que aparecem no texto, né? Tem ali o Senado, né? Você pode pôr o Senado como um personagem também, ó, que ele fala, ó, o Senado deve votar lei das fake news. Então o Senado, os senadores, né, os políticos, eles entram como um personagem dessa notícia também, né? Então os criadores e propagadores e as pessoas que propagam as fake news também entram no quem, nos personagens, né? Aqui também no finalzinho entra, como ele até cita, né? O presidente, o filho do presidente, mas eles já estão mais assim, não tá tão intrínseco dentro da notícia, mas são personagens que também aparecem aí. Então, quando fala quem, são todas as pessoas, os personagens que são envolvidos na notícia, né? E o como, né? Como que acontece isso daí, né? Criando sendo aprovado essa lei, aí você discorre sobre isso, né? Sendo aprovada essa lei que proíbe as fake news, as pessoas que criarem o conteúdo de fake news serão criminalizadas, né? Como aqui no finalzinho do texto ele fala, bem no finalzinho do texto ele fala aqui, ó, aqui, ó, o PL altera ainda a lei de organização criminosa para enquadrar as pessoas que se organizarem para criar contas inautênticas e redes de boot não identificados como grupos criminosos, né? Então, você pode dizer que é justamente isso. Essa lei ela vai gerar toda uma criminalização daquelas pessoas mal intencionadas que gerarem as fake news. Ok, pessoal? Ficou uma aula muito longa, 33 minutos, mas é isso daí. Esse é o nosso processo. Tenham paciência, tá? Muito obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, eu estou no WhatsApp, é só me chamar que eu posso até demorar um pouquinho, mas eu entro em contato contigo, tá bom? Fiquem em paz, um grande abraço. Tchau, tchau.